Será que o instrutor de trânsito precisa constar na habilitação que ele exerce a atividade remunerada, aquela sigla EAR? Então é sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Eu me chamo Eduardo Cadori, sou especialista em trânsito, estou toda semana trazendo conteúdos novos aqui na UniCFC para você. Então essa é uma dúvida bastante comum que chega pelos profissionais de trânsito, pelo pessoal do setor dos CFCs, e a gente vai tratar sobre o tema explicando como que isso está na legislação. Vamos conversar primeiro o que é o EAR. EAR é uma sigla que significa exerce atividade remunerada. Essa informação ela fica registrada no prontuário do condutor e aparece na habilitação, tanto na habilitação digital quanto na habilitação física, ali no campo observações, como você está vendo na imagem. Então é uma informação que vai ser colocada, deve ser inserida por aqueles condutores que executam atividades remuneradas usando o veículo automotor. Então, desempenho na condição de condutor uma condução profissional, né, que trabalha, então tem algum tipo de recebimento de valores. É a comprovação de que a pessoa pode trabalhar como motorista profissional. Claro que muitas das vezes tendo que observar outras exigências, como por exemplo os motoristas, os mototaxistas, motofretistas, que precisam ter um curso especializado, né? Os motoristas dos cursos como transporte escolar, transporte coletivo, que também tem cursos especializados a realizar, aí é outra situação também, né? Mas todos esses que eu mencionei precisam do EAR ali. Mas e o instrutor de trânsito? Como é que fica isso? Aquele instrutor está ali no dia a dia ministrando a sua aula prática, especialmente nas categorias A até a categoria E, e ele está ali com um candidato e ele circula pela cidade com esse candidato e em alguns momentos ele dirige, na maioria dos momentos é o próprio candidato. E aí, como é que fica isso? Será que tem que constar o IAR na habilitação desse condutor? Né? Na verdade, do instrutor de trânsito? Então, vem comigo aqui para nós entendermos. Para começar, a gente tem que sempre ter em mente o princípio da legalidade. A nossa Constituição Federal, de 1988, ela vai trazer tanto a legalidade no sentido para o cidadão, quanto a legalidade para a administração pública. Para o cidadão, nós temos lá o famoso artigo 5º, inciso 2, que nos diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então a gente sabe que, para os particulares, é permitido fazer qualquer coisa que não seja proibida. Então, para que, como particular, eu deixe de fazer algo, eu realize alguma atividade, eu preciso ter escrito isso em algum lugar, definido em algum lugar, né? Ou seja, quando eu falo em algum lugar, em alguma lei. Pode ser lei no sentido estrito mesmo, a lei do Congresso, mas pode ser também uma lei estadual, uma lei municipal, pode ser um ato infralegal também, como resoluções, podem vir a fazer esse papel de lei, né? Que é lei no sentido amplo. Ok. Lá no artigo 37 da Constituição também, nós vamos ter que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Princípios de legalidade. Tudo, no caso da administração pública, tudo que a administração pública vai fazer, deve fazer, está escrito em algum lugar, está previsto em algum lugar. Aí você pode estar pensando, tá, mas o que isso tem a ver com o IAR para o instrutor de trânsito? É que para se exigir o EAR para o profissional instrutor de trânsito, que é um profissional credenciado a um centro de formação de condutores, credenciado a um DETRAN e vai executar as atividades de formação, para que se exija o EAR, precisa estar previsto em lei. A administração pública só pode exigir se estiver previsto em lei, ou seja, o DETRAN só vai poder credenciar um instrutor de trânsito exigindo o EAR se tiver uma norma dizendo que tem que ter o EAR. Da mesma forma, o instrutor de trânsito só vai ter que exercer uma atividade se tiver previsto o EAR para ele, né? Então só vai poder fazer a sua atividade com o EAR se estiver previsto. Se não tiver previsto em nenhum lugar, ele está liberado, ele não precisa do EAR. E aí é que a gente vai poder ingressar agora na legislação de trânsito, começando pelo próprio Código de Trânsito Brasileiro. O nosso CTB, Lei 9.513/97, ele determina a avaliação psicológica para quem exerce atividade remunerada. Porém, ele não decide nem define quem são esses profissionais. Não diz lá, não tem um artigo dizendo quais são os profissionais que devem possuir o EAR. E, na verdade, não existe qualquer norma nesse sentido. Mas vamos lá, o artigo 147 vai colocar que a avaliação psicológica é preliminar e complementar sempre que a ele submeter o candidato ou o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo. Então, sempre no ato de renovação, a pessoa que exerce atividade vai declarar e vai fazer a avaliação psicológica para que conste a sigla EAR no campo observações. O parágrafo 5º vai nos trazer que o condutor que exerce atividade terá essa informação incluída na CNH conforme regulamentação do CONTRAN, né? Como a gente viu na imagem inicial.
Ainda na legislação de trânsito, a gente vai lá agora para a resolução 789 do CONTRAN, que é a resolução que trata sobre o processo de formação de condutores, incluindo os profissionais como os instrutores de trânsito. E lá no seu artigo 57 é trazido as exigências, são trazidas as exigências para o exercício dos instrutores lá no seu inciso 2. Então veja ali, ó, no mínimo 21 anos de idade, curso de ensino médio completo, ter pelo menos 2 anos de efetiva habilitação, não ter sofrido penalidade de cassação da CNH, não ter cometido nenhuma infração gravíssima nos últimos 60 dias, curso de capacitação específica. Em nenhum momento vai ser solicitado determinar que o instrutor ele precisa ter o EAR inserido na habilitação. E continua no parágrafo único, ó, para credenciamento junto ao DETRAN, os profissionais referidos nesse artigo, e está falando entre eles o instrutor de trânsito, tem que ter CNH válida, claro, né? Não pode, como instrutor vai ministrar aula se a CNH estiver vencida, por exemplo. CPF, o diploma de certificado de escolaridade, o certificado de conclusão do curso, comprovante de residência, contrato de trabalho, certidão negativa de registro de questões criminais. Então veja, nada referente ao EAR, o exercício da atividade remunerada. Nem indo lá mesmo na própria lei do instrutor de trânsito, agora a gente sai da resolução do CONTRAN, vai lá para a lei 2.302 de 2010, é a lei que regulamenta a atividade do instrutor de trânsito. No seu artigo 4, nós vamos ter os requisitos da atividade do instrutor de trânsito, que são os que foram mencionados pela 789. Né? Então, a idade mínima de 21 anos, ter 2 anos de habilitação efetiva, não ter mais cometido uma infração gravíssima nos últimos 60 dias, ter ensino médio concluído, certificado específico. Veja, nada aqui fala sobre o EAR. Né? Então, como não tem qualquer referência ao exercício da atividade remunerada como uma condição para atuar, o nosso entendimento é de que não é uma exigência. A gente sabe, por fazer levantamentos, conversar com pessoas de todo o Brasil, que aqui e ali, de forma muito mais tímida, mas existem alguns DETRANs no país que exigem EAR para que o instrutor execute a atividade. Provavelmente, e aí é só uma suposição, eu não entrei em contato com esses DETRANs para saber o entendimento, exatamente o motivo, a fundamentação, provavelmente eles entendem que esse instrutor ele está exercendo a atividade. Mas por que nós não concordamos e a maioria dos DETRANs realmente não exige o EAR, no nosso entendimento, de forma correta? Porque o instrutor de trânsito ele não está fazendo transporte de passageiros nem transporte de carga. Aquela atividade ali de execução das aulas, ele está fazendo então uma questão pedagógica, uma aula, está ministrando aula com o veículo, mas não está pegando o candidato, a pessoa e transportando para algum lugar. Tanto é que, na maioria do momento das aulas, quem está conduzindo é o candidato. Então isso acaba acontecendo, essa confusão de achar que, bom, mas ele está trabalhando, ele é instrutor da categoria B, está lá dando aula todos os dias num carro da categoria B, e assim você tem que fazer esse condutor, né, no caso instrutor de trânsito, ter o EAR inserido na sua CNH. Não vejamos, a gente não vê dessa forma. Diferente de um taxista, motorista de ônibus, de transporte escolar, transporte coletivo, entre tantos outros, mototaxista, motofretista, esses sim, todos precisam ter o EAR porque eles estão executando a atividade fim deles é a condução do veículo, é transportar pessoas ou transportar cargas. Não é a atividade educativa, de instrução, que é a atividade do instrutor. Então, mesmo usando o veículo, mesmo estando em deslocamento com o candidato, o instrutor de trânsito não precisaria então ter o ER inserido na sua habilitação. Como é que é no seu estado? Comenta aqui embaixo. Se no seu estado exige o ER para o instrutor de trânsito, comenta aqui o que você acha disso. Ou se no seu estado não exige também, diz aí o que você acha. Será que deveria exigir? Será que todo instrutor de trânsito deveria passar por uma avaliação psicológica quando na renovação da CNH, que nem os motoristas profissionais, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? E aproveito para convidá-lo a conhecer os outros conteúdos do nosso canal e a compartilhar esse vídeo para mais pessoas conhecerem o nosso trabalho. Eu sou Eduardo Cadori e agradeço a sua atenção até o final desse vídeo. Até uma próxima!